Boa noite, meus amigos. Começamos mais uma vez invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Petreucina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Este é mais um episódio do AI Outspeak, onde damos vida por meio de inteligência artificial a textos antigos de Olavo de Carvalho. Hoje apresento o artigo Preparem-se, publicado no Diário do Comércio em 30 de setembro de 2010. A diferença entre eleitorado e militância é a que existe entre um gás e um sólido. O primeiro pode concentrar-se num ponto por alguns momentos, mas acabará se dispersando no ar espontaneamente. O segundo só pode ser movido do lugar mediante algum esforço proporcional à sua massa e peso. As próximas eleições vão opor a solidez maciça e ao peso formidável da maior militância organizada que já houve no país, a substância gasosa de um eleitorado espremido às pressas, anarquicamente, num recipiente que vaza por todos os lados. A militância, adestrada para praticar com boa consciência todos os crimes necessários à eternização da sua liderança no poder, já deixou claro que considera qualquer tentativa de divulgar esses crimes um atentado contra a democracia e, nestes termos, contra a liberdade de imprensa. Não se espantem com a enormidade desta última alegação. Ela só mostra que a inversão revolucionária de sujeito e objeto já se automatizou na mente das massas militantes ao ponto de tornar-se uma segunda natureza. Nenhuma dose de fatos e argumentos pode nada contra isso. Nada pode contra isso o julgamento passageiro e difuso de milhões de eleitores. Militância não é uma tendência de opinião, é uma força física. O problema, portanto, não é saber quem vai ganhar as eleições, é saber se essa força pode ser controlada pela mera pressão de um gás. Terminado o pleito, das duas uma, ou a militância sairá mais forte ou mais revoltada. Sua periculosidade é a mesma nos dois casos. Digo isso por um motivo muito simples. Um partido político existe para concorrer a cargos eletivos, ocupá-los durante um tempo e ceder o lugar aos partidos adversários quando derrotado nas eleições. Cabem nessa definição o PSDB, o DEM, o PMDB e algumas outras agremiações. Mas a militância petista e pró-petista nasceu e se constituiu com objetivos infinitamente mais amplos que os de qualquer desses partidos. Ela atua em todos os frontes da vida social e cultural, visando a mutação completa e irreversível da sociedade, o que implica o controle definitivo e não temporário, monopolístico e não compartilhado dos meios de ação política. Ela não ocupa espaços pelo período de uma gestão como um candidato eleito. Ocupa-os de uma vez para sempre, tomando como ameaça golpista qualquer veleidade de removê-la do território conquistado. Se vencer, o esquema petista vai com toda a certeza proceder ao salto qualitativo, que está preparando há mais de 2 décadas para substituir ao governo de transição, que assim se autodefine o governo Lula nas discussões internas do partido. O começo da construção do socialismo. E se perder? Um partido político derrotado prepara-se para a revanche nas próximas eleições. A militância revolucionária, na mesma hipótese, simplesmente se mobiliza para defender as posições ocupadas, para assegurar que o resultado das eleições não venha a abalar em nada o poder de que desfruta no governo e fora dele. Ora, uma das expressões mais claras desse poder é o domínio que a militância exerce sobre o funcionalismo público federal. O governo pode mudar de mãos, mas o Estado vai continuar petista. Um presidente antipetista terá de escolher. Ou vai governar cercado de inimigos que farão tudo o que puderem para boicotar suas ordens, ou vai tentar demolir a máquina militante que se apossou do Estado. Na primeira hipótese, será assombrado noite e dia pelo espectro da paralisia e do fracasso. Na segunda, vai enfrentar greves, invasões incessantes de prédios públicos, arruaças de toda sorte e, eventualmente, a possibilidade de uma insurreição armada. Graças ao Fórum de São Paulo, esta última hipótese é hoje muito mais viável do que na década de 60, não só no Brasil como na América Latina inteira. As quadrilhas guerrilheiras da época,
frouxamente articuladas pela OLAS, Organização de Solidariedade Latino-Americana, eram apenas bandos de crianças, se comparadas ao poderio monstruoso da maior organização político-criminal já montada no continente, sob a proteção da mesma mídia que a ingrata agora acusa de golpista. O que me pergunto é se políticos que morrem de pavor ante a simples hipótese de ser suspeitos de direitismo estão preparados para enfrentar qualquer coisa de mais perigoso que uma disputa eleitoral ordeira e pacífica. Se não estão, preparem-se. Vencendo ou perdendo as eleições, preparem-se.